Bom, gente, então a gente vai começar a segunda parte do curso de Excel. Eu vou utilizar alguns arquivos que eu já deixei prontos, eles vão ser disponibilizados para vocês. Então, à medida que o curso for sendo passado, vão acompanhando através desses arquivos também. E tentem reproduzindo tudo aquilo que eu estou fazendo, porque só assim vocês vão fixar o conteúdo. Então, vou abrir aqui. Bom, cada um desses documentos ele representa uma aba, que são as abas que faltam trabalhar. A gente vai trabalhar hoje inserir, fórmulas, dados, e a gente também vai ver o Solver. O Solver é um suplemento que ele é muito útil para quem faz engenharia. Então a gente vai começar pela aba inserir. Bom, essas abas que eu mencionei para vocês são essas abas que estão aqui em cima. Então, como eu repetindo, o que a gente vai ver hoje é inserir, fórmulas e dados e um suplemento que é o Solver. Bom, em cada documento desse, então, a gente tem algumas abas. São essas coisas que a gente tem aqui embaixo, onde a gente vai mudando. São planilhas, na verdade. Bom, sempre que eu começar cada uma das planilhas, eu vou explicar o que eu coloquei nelas, para ficar mais visual. Eu só não crio elas agora, porque levaria muito mais tempo. Essa tabela aqui, que é a primeira que a gente vai trabalhar, que tem ela. Bom, aqui estão os nomes de todos os membros da CONAC, do semestre 2010.2 até 2016.1. Além disso, estão o semestre e os respectivos cargos. Também criei aqui outras 5 colunas com valores aleatórios, cores aleatórias, cidades aleatórias, e aqui eu vou estar me referindo como salários aleatórios. Obviamente, esses salários não existem. Mas vocês podem ver que a coluna ela é bem grande, ela começa na linha 2 e vai até a linha 565. Um detalhe que é bem válido trazer é que, por exemplo, os nomes eles repetem de acordo com os semestres. Por exemplo, a Mariane ela foi vice-presidente em 2010.2. Então, a Mariane vai estar lá em 2011.1 como presidente. Então, eu não excluí esses nomes que estão repetidos. Eu deixei todos os nomes, a lista de cada um dos semestres aqui. A primeira função que a gente vai trabalhar aqui na aba inserir é a tabela dinâmica. Não vou explicar o que é a tabela dinâmica agora, mas vou dar uma explicada depois que a gente começar a trabalhar com ela, então. Para poder começar, então, só clica em qualquer célula da tabela, qualquer mesmo, e depois clica aqui em tabela dinâmica. Bom, vocês podem ver que o próprio Excel reconhece onde começa e onde termina a minha tabela. Por exemplo, ele viu que começava na B2 e viu que terminava na coluna I1 565. Ele vê onde está a tabela porque ele vai olhando célula por célula até onde tem um espaço em branco. Então ele mesmo reconheceu onde está a minha tabela. Aqui, onde eu desejo reproduzir minha planilha, minha nova tabela, eu posso criar uma nova planilha, que é outra abinha aqui embaixo, ou nessa planilha mesmo. A gente vai deixar em nova planilha para não poluir essa aba aqui, essa planilha. Então, só clico em OK, criou uma nova planilha, e aqui está como eu posso trabalhar a minha tabela dinâmica. Aqui a gente tem os campos. O que são esses campos? Se vocês repararem, são os títulos aqui da minha tabela inicial. Então, cada título de uma coluna aqui virou um campo lá nessa planilha. E aqui são áreas. A área filtro, ela é bem autoexplicativa, você vai aplicar um filtro em algum desses campos. Colunas e linhas também não tem que explicar. Se eu colocar aqui uma informação, as informações dentro desse campo vão virar colunas, e se eu trazer um campo aqui para linhas, as informações desse campo vão virar linhas. Os valores, para eu colocar aqui nesse campo, eu tenho que trazer apenas valores numéricos. Por isso são os salários. Então, para poder ficar mais visual, então vamos começar a trabalhar. Então, nome, vou arrastar esse campo, posso arrastar e colocar aqui em linhas. Então, todas as informações que tinham no campo nome viraram linhas. Vocês podem reparar que os nomes, dessa vez, eles não repetem. Por quê? A própria tabela dinâmica ela reconhece informações iguais e aglutina elas. Mas se precisar separar, vocês vão ver que isso funciona. Bom, agora eu vou pegar o cargo e vou trazer aqui para colunas. Então tem cargos, tem os nomes que viraram linhas e os cargos aqui no caso viraram colunas. Mas ainda a nossa tabela ela não faz nem um pouquinho de sentido. Então eu vou começar a trabalhar alguns filtros porque tem muitas informações. Então trabalhando com filtros essas informações vão diminuir. Por exemplo, eu vou trazer aqui para o filtro cor e cidade. Bom, o filtro está pegando tudo, ele não está filtrando nada ainda na verdade, por isso eu vou aplicar alguns filtros.
Vou selecionar amarelo, poder selecionar qualquer outra cor. E na cidade eu vou colocar Florianópolis. Bom, aqui a gente pode ver então que essas são as únicas 3 pessoas que têm a cor amarelo e são da cidade de Florianópolis. Vamos imaginar que se a gente precisasse procurar isso nessa tabela. Tipo, se a gente não utilizasse nenhum filtro, ia levar muito tempo, primeiro para achar quem é amarelo e depois para ver quem é de Florianópolis. Então isso levaria muito tempo. A tabela dinâmica já fornece isso para a gente de uma forma bem rápida e bem prática. Bom, mas ainda a nossa coluna não faz sentido. Eu tenho linhas e aqui eu tenho colunas, mas essas informações ainda não estão relacionadas. Aí que eu começo a utilizar aqui o campo de valores. Vou trazer, por exemplo, aqui o salário de março para valores, só arrastando. Então agora a nossa tabela dinâmica já faz um pouquinho mais de sentido. Eu sei, por exemplo, que a Bettina Fischer, ela ganhou R$ 7.532 em março e ela era assessora de GP. Então, agora a nossa tabela já começou a fazer mais sentido. A Isis era trainee de marketing e ganhou R$ 2.823 em março. Então, assim a nossa tabela dinâmica começou a fazer mais sentido. Trazendo, por exemplo, os outros campos aqui de salários. Abril e maio. As informações, por exemplo, que a Bettina era assessora de GP continuam as mesmas, só que agora eu tenho o valor que ela ganhou em cada um desses meses. O mesmo vale para os outros 2 nomes. Além disso, a tabela dinâmica ela cria uma somatória. Então, tanto que foi gasto em abril, tanto que foi gastado em março, ou tanto que foi gastado em maio. Então, aqui eu tenho o total de salários que eu gastei. É óbvio aqui que minha tabela que eu usei para dar esse exemplo para vocês, ela é bem simples, ela é bem tosca, não tem nada demais. Mas é só para mostrar para vocês o quanto a tabela dinâmica ela trabalha com informações de uma forma rápida. Então, no caso aqui eu cliquei fora da tabela, então eu sumi esse campo aqui. Então, para aparecer é só clicar na tabela de novo, não tem nada de difícil. Se eu quiser tirar informações também é só arrastar de volta aqui. Bom, uma outra informação que eu posso trazer para vocês, por exemplo, é que quando eu coloco, arrasto, por exemplo, aqui, por exemplo, semestre eu vou trazer para linhas. Então, vão ser criadas, digamos, sublinhas. Então, são informações dentro de cada uma das linhas. Aqui eu vou desligar um filtro, então, só para poder explicar um pouquinho melhor. Bom, por exemplo, ainda tem um filtro aqui, Florianópolis. Então, aqui são todas as pessoas que são de Florianópolis. Quando eu coloquei semestre aqui embaixo de nome, semestre virou uma subcategorização, por exemplo. Então, por exemplo, o Alex Pinheiro da Silva, ele só apareceu naquela tabela inicial. Florianópolis, ele só apareceu em um semestre. Mas vamos supor, por exemplo, aqui a Carolina Henrique Catucci, ela apareceu que era de Florianópolis em 2 semestres. Então, a minha tabela dinâmica ela criou essa subcategorização. Finalizando então a tabela dinâmica, ela não tem muito segredo mesmo, ela é bem simples de utilizar. Aqui realmente foi que eu dei um exemplo bobo para vocês, mas ela é interessante de usar quando vocês têm uma tabela que é muito carregada, com muitas informações, várias colunas, muitas linhas, e fica difícil trabalhar todas essas informações. Então a tabela dinâmica ela fornece resultados rápidos e organizados. Obviamente não é uma tabela bem formatada, não está bem visível tudo, mas em questão de velocidade que você consegue obter os resultados, ela é muito boa. Então, continuando com o curso agora, só vou escolher a planilha aqui. A gente vai agora para ilustrações. Bom, vocês já viram bastante isso com a Karen na primeira parte do vídeo, mas vou trabalhar mais um pouquinho de novo então. Bom, as imagens, aqui então a gente pode tirar imagens, tanto do computador, imagens do computador. Eu vou pegar aqui algumas imagens que eu também deixei como anexos. Selecionar essas imagens. E também vou pegar uma imagem da internet, para a gente poder estar trabalhando. Aqui vocês podem ver que a gente ainda está na aba inserir. Vou pegar do OneDrive. Bom, então aqui a gente tem 2 imagens assim. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver sobre imagens, vocês podem perceber que quando eu cliquei numa imagem, apareceu uma nova aba aqui. Então o Excel é cheio dessas novas abas.
Quando eu estava lá trabalhando em tabela dinâmica, também tinha aparecido 2 novas abas. Então, além dessas padrões aqui, digamos, tem várias outras que vão aparecer na medida que eu estou trabalhando com determinado tipo de elemento ou de gráfico ou coisa do tipo. Bom, então, trabalhando efetivamente com as imagens, a primeira coisa que a gente vai fazer, que pode ser bastante útil, é remover o plano de fundo. Vocês podem ver que essa imagem, ela tem o desenho da mão e tem esse fundo branco, digamos. Vamos supor que eu quisesse remover. Por exemplo, eu quero que a mão aqui, só vou jogar ela para frente, vem aqui em avançar. Vamos dizer que eu não quero que esse fundo branco tampe o rosto do leão, por exemplo. Eu quero que só a mão apareça. Então tem uma função muito simples que é remover plano de fundo. Só clico na imagem, obviamente, e vou lá e remover plano de fundo aqui. Aqui eu só aumento para pegar toda a extensão da minha mão. Vocês podem ver que esse trecho onde está rosinha, esse rosa mais escuro, mais claro, é onde a parte vai ser removida. Tipo, a imagem ela vai continuar sendo todo esse quadrado aqui, porém não vai mais aparecer plano de fundo. Então, só manter alterações. Vocês podem ver que a imagem ela continua tendo aquele quadrado, como eu falei, mas agora ela não aparece o plano de fundo. Então agora sim, tipo, só está aparecendo minha mão. Então essa é uma das primeiras funções que a gente pode trabalhar com plano de fundo. Bom, aqui vocês já viram, então tem as funções aqui avançar e recuar. Avançar é jogar a imagem para frente, recuar é mandar ela para trás, uma atrás da outra. Aqui tem algumas opções de como trabalhar com imagens, então vocês já estão bem habituados com ela, não vou trabalhar em cima delas. Como eu disse, vocês já estão bastante habituados. Aqui tem alguns estilos próprios, já que o próprio Excel já tem. Obviamente, vocês vão ter que escolher de acordo com aquilo que vocês precisam. Então, é provável que vocês, caso precisem de alguma moldura, coisa do tipo, aqui já exista. Aqui tem alguns outros efeitos, mas também é bem simples. Por exemplo, se eu quero colocar uma borda, por exemplo, aqui na mão, agora que eu não tenho um contorno, mas eu quero saber até onde vai a borda da imagem. Então, eu coloco um contorno preto. Então, agora a imagem já tem um contorno. Mas enfim, todas as funções de imagem elas são bem simples. Uma que vale mais a pena trazer ainda também é o painel de seleção. Vamos supor que eu quero colocar essas duas imagens na altura dessa mesma linha aqui. Quero que ela fique exatamente com a mesma linha. Eu posso tentar fazer isso manualmente, o que dá muito trabalho. Eu também nem sei se eu vou conseguir que isso seja preciso. Mas uma coisa que eu posso também trabalhar, só venho aqui formatar, é o painel de seleção. Quando eu clico no painel de seleção, vai aparecer todas as imagens que tem nessa minha planilha. Nessa planilha aqui, ilustrações. No caso aqui eu tenho 2 imagens. Bom, aqui uma coisa é esse olho que vai sumir ou desaparecer. Mas enfim, aqui estão todas as imagens nesse painel que tem na minha planilha. Para eu poder utilizar, por exemplo, eu poder deixar essas 2 imagens retas exatamente na mesma linha, eu venho aqui, seleciono uma, aperto o CTRL e seleciono a outra. Então, minhas 2 imagens estão selecionadas. Vindo aqui em formatar, eu posso colocar alinhar. E colocar, por exemplo, alinhar a parte superior, por exemplo. Então, agora eu sei que essas 2 imagens estão exatamente na mesma linha. Exatamente na mesma altura. Então, é uma coisa que eu posso trabalhar já. Bom, outra função, além disso, que eu posso utilizar, selecionando as 2 imagens, eu posso vir em agrupar elas. O que eu fiz quando eu clico em agrupar? Bom, essas 2 imagens viraram uma imagem só. Então vamos supor que vocês criaram algum tipo de folder que tinha lá diversas montagens lá, 15 imagens. Vocês podem vir aqui nesse painel de seleção, selecionar todas as 15 imagens. Aí quando vocês forem mover, elas vão mover todas de uma vez. Aí, sei lá, todo o trabalho que você perdeu, por exemplo, para montar o layout dessas 15 imagens não vai ser perdido. Mas aqui as funções de imagem elas também são bem simples, não tem nenhum segredo. Então, mas era só isso, mas para vocês saberem onde que está. Continuando o curso, então, agora, na aba inserir, a gente tem os suplementos. O que seriam esses suplementos? São coisas que você pode adicionar ainda no seu Excel. Bom, a gente já viu que eles têm várias abas, tem algumas abas extras que aparecem depois que você determina com determinado tipo de gráfico ou imagem. Mas além disso, você pode adicionar várias outras funções. Então, aqui os suplementos, tem aplicativos que são de graça, tem aplicativos que são pagos. Você pode baixar vários outros desenvolvedores, no caso. A gente vai trabalhar com o Solver, então a gente vai baixar isso no final depois. Mas é bem simples de fazer. Então, por enquanto, a gente vai deixar quieto. A gente não vai ver aqui. Mas, enfim, o Excel já faz tudo que você pode imaginar. E caso ele não faça, é bem possível que tenha uma outra função que você precisa aqui na loja, em meus aplicativos. Então, é bem simples. Agora, a gente vai trabalhar com os gráficos.
Continuando então, curso de Excel, a gente vem agora para gráficos. Bom, gráficos é uma coisa que se trabalha bastante dentro da engenharia. E para poder trabalhar os gráficos eu trouxe alguma coisa de teoria. Obviamente eu vou explicar o que é essa teoria, mas vocês não precisam se aprender muito a ela. Precisam realmente se aprender passo a passo para vocês entenderem como se constrói um gráfico. Então, só dando uma explicadinha aqui inicialmente. Nesse primeiro exemplo, eu tenho um reator e eu coloco um determinado substrato e esse substrato é consumido ao longo do tempo e vai aparecendo o produto. Então, ao longo do tempo, aparece o produto e some o substrato. Então, vamos dizer que eu quero primeiramente fazer um gráfico do aparecimento do produto como pelo tempo. Eu venho aqui, clico com o botão esquerdo, não solto e arrasto até aqui, até pegar toda a minha tabela. Aí eu venho inserir gráficos de dispersão aqui, e esse pontilhadinho aqui, e seleciono esse primeiro. Bom, aqui a gente já tem um esqueleto básico de um gráfico. Agora a gente vai dar uma formatada nele para ele ficar mais visível ou mais entendível, por exemplo. Então eu venho aqui e coloco títulos de eixos. Só para poder entender o que cada um desses eixos é. Então aqui seria o tempo. E aqui é o meu produto. Então só apago aqui e escrevo produto. Só para ficar um gráfico mais visível. Aqui eu poderia mudar o título do gráfico, mas para não levar tanto tempo, então não vou me prender a isso. Mas a gente pode trabalhar com várias outras coisas. Os eixos, então, seriam esses valores aqui embaixo. Título do eixo é o que a gente acrescentou agora por último. Título do gráfico é isso. Os rótulos de dados são esses valores que aparecem indicando qual é cada ponto, o valor de cada ponto. Barras de erros, isso é mais trabalhado com análise estatística, então a gente também não vai se prender a isso. Legenda. Legenda vocês podem ver, só vou clicar aqui para poder sair. Aparece uma descrição do que são esses pontos, sobre o que eles estão se referindo. Vamos supor que eu colocasse, por exemplo, o meu gráfico aqui, além do aparecimento do produto, o consumo do substrato. Então, eu também teria uma curva que seria mais ou menos assim. Para não confundir essas duas curvas, então eu posso colocar produto, enfim, aqui na legenda teria legenda para essas duas curvas, aí só escrever aqui em lugar de série 1 produto e na outra substrato, só para poder ficar mais entendível o meu gráfico. Obviamente aqui é muito fácil de saber que o produto aparece ao longo do tempo, mas caso isso não fosse tão óbvio, então eu posso usar a minha legenda. Aqui no meu caso, como eu só tenho uma curva, então eu posso desligar a minha legenda. A linha de tendência é aquilo que a gente pode mais trabalhar dentro da Conac. Mas dentro da Conac, na verdade não tanto, mas principalmente dentro do nosso curso de engenharia. Mas isso eu vou deixar para a gente ver mais depois então. Então, aqui eu fiz um gráfico. Agora vamos supor que eu quero criar um gráfico do tempo e função do consumo do substrato. Só que agora eu não posso arrastar porque tem essa coluna aqui no meio. Então, como que eu faço? Seleciono essa primeira coluna, aperto Ctrl e agora seleciono essa. Então, agora eu tenho essas duas colunas. Então, só repetindo. Seleciono com o botão esquerdo, solto o botão esquerdo, aperto Ctrl e agora seleciono essa outra parte. Novamente, eu vim aqui inserir gráficos, dispersão. Então, agora eu tenho um gráfico para aparecimento do produto e um para consumo do substrato. Aí, como eu disse lá antes, vamos supor que a gente quer colocar duas curvas no mesmo gráfico. Um exemplo rápido, um modo rápido e fácil de fazer isso é selecionar essa área aqui, só clicar aqui num quadrado desse, dá um Ctrl C, clica aqui e dá Ctrl V. Então, já aparece direto a minha curva aqui. Então, só vou apagar esse gráfico agora. Então agora, por exemplo, já faz muito sentido eu trabalhar com legenda, por exemplo. Então só venho aqui na flechinha e vou colocar, por exemplo, vocês podem ver que aqui à direita ela dá uma achatada no gráfico. Então eu vou colocar ela na parte superior. Também posso colocar os títulos dos eixos da mesma forma que eu coloquei antes. Aqui tempo e aqui eu posso colocar tipo consumo dos componentes no reator, por exemplo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico. Então eu só venho, nomeio cada uma das minhas séries, dou um título para cada uma das coisas e eu tenho um gráfico prontinho, de certa forma já bem bastante bonito. Uma outra coisa que às vezes a gente precisa fazer num gráfico, por exemplo, a gente tem aqui que esses valores aqui que representam cada uma dessas linhas, vamos supor que eles tivessem demais e de certa forma o nosso gráfico pode ficar poluído, digamos.
Então, vamos dizer que eu quero diminuir, por exemplo, eles. Eu quero que, em vez de estar variando de 10 em 10, varie de 20 em 20. Então, dou um clique neles. Aí aparece aqui já formatar eixo. Vem aqui, nesse último, opções de eixo. Aqui tem o mínimo e o máximo. Como vocês já podem ver, mínimo e máximo 0,80. E aqui no principal, em vez de eu colocar 10, eu apago e coloco 20. Então, só dou um Enter. E já está bem menos poluído, digamos. Nesse caso não era tão necessário, porque ele estava já bastante visível. Mas vamos supor que realmente houvesse um caso em que precisasse formatar dessa forma. Bom, vocês podem perceber que tem várias formatações de cada uma dessas partes. Se eu vir aqui no título, já tem, aparece, vai mudando. Se eu clicar na legenda, aparece outra coisa. Se eu clicar no título dos eixos, vai aparecer outras formatações aqui. Então, existem várias formatações, a gente não vai se aprender muito a elas. Então, o que eu vou mostrar é tentar dar uma explicação geral de como funciona. Quando eu abro essa abinha aqui, que é a ferramenta de gráfico, como vocês podem ver aqui, abriu duas novas abinhas. A gente, às vezes, pode ter, geralmente, no máximo, vai ter 4 dessas opções aqui de formatação. Essas duas primeiras estão mais relacionadas a ferramentas de desenho. Então, você vai trabalhar com como se tivesse com mais ferramentas de desenho mesmo, assim, se você estivesse colorindo, aplicando sombra, esse tipo de coisas, como as suas coisas aparecem. Aqui, esse último, que é o de gráfico, por exemplo, a gente tem valores, você trabalha com formatação mais específica, geralmente é aquela que você precisa, tá aqui. E aqui a gente trabalha mais com layout, aqui é mais o layout de como aquilo aparece. Então, ferramentas de desenho, essas duas primeiras, formatações de ferramentas de desenho. Aqui, em relação ao layout de cada um desses componentes do gráfico. E aqui é trabalhar com valores, com coisas mais específicas. São situações em que você precisa aplicar condições especiais, digamos. Na área de desenho, na área de layout, é realmente como as coisas são aqui. Por exemplo, a gente mudou o intervalo. Não tem nada de layout ou de desenho ou algo do tipo. Bom, então, vocês realmente só tem que ir clicando aqui e é bem intuitivo, na verdade. É só clicando e vendo cada um. Eu posso, para poder mudar a formatação de alguma coisa, eu posso clicar aqui, que vai mudando aqui, ou eu posso vir direto aqui nessa flechinha, que vão ter todas as coisas que eu posso formatar. Então, mexer com gráficos nesse sentido é bem simples. Agora, trabalhando esse segundo exemplo aqui, ele também é bem simples, é a mesma coisa que a gente fez antes, então só vou explicar o que seria esse exemplo. Bom, a gente tem uma barra aqui, que ela tem 1 metro de comprimento, que ela só vai ter valores até os 60, mas ela é aquecida numa base e ela vai esfriando, digamos, ao longo do tempo. Aqui, esses valores aqui, são o resultado disso aqui. Esse ln de t menos t infinito sobre t0 menos t infinito. Não precisa se prender sobre o que isso é, mas vocês podem ver que isso vai gerar uma equação linear, por exemplo. Eu quero descobrir, nessa equação linear, se eu achar esse lambda aqui, eu posso jogar aqui, esse caia desse eu tenho, eu posso, através desse lambda que eu encontrei aqui, posso jogar ele aqui nessa equação e achar meu coeficiente convectivo, que é aquilo que tu precisa na engenharia. Então, espero que vocês tenham entendido, mas então, o que a gente vai fazer aqui é tentar achar esse lambda através do coeficiente angular do gráfico. Então, a gente faz a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Seleciona tudo, clica com o botão esquerdo, desculpa, arrasta, vai lá inserir, gráfico de dispersão. Bom, então aqui a gente tem, de certa forma, uma reta. Bom, uma coisa que apareceu aqui no meu gráfico é que esse meu eixo apareceu em cima, então vamos dizer que eu quero jogar ele para baixo. Como é que eu faço isso? Só venho aqui, nesse meu último aqui, que é uma formatação mais específica. Vem aqui, rótulos, posição do rótulo, inferior. A gente já foi lá para baixo, que é o modelo normal. Então, como eu falei para vocês, vamos supor que eu quero achar esse meu coeficiente angular aqui, para poder, consequentemente, achar meu lambda e assim achar meu coeficiente convectivo. Ctrl Z aqui, só deixa eu arrastar no meu gráfico. Então, como é que a gente faz para achar esse coeficiente angular? A gente vem aqui de novo nesse sinal de mais, vem em linha de tendência, vai nessa flechinha, mais opções, e vai aparecer aqui, formatar a linha de tendência.
Aqui a primeira que apareceu foi uma linha de tendência linear, mas a gente pode variar isso. Tem várias opções. Linear, polinomial. Essa média móvel aqui ela é trabalhada para quem trabalha com cotação na bolsa de ações. Então, tipo, não é útil para engenharia. Então, no caso, a gente pode trabalhar com essas três aqui. Ainda tem a possibilidade de ser exponencial, potência, mas nesse caso não é válido porque o intervalo que a gente estaria trabalhando não é contínuo nessas duas funções. Então, a gente só poderia, nesse caso, poderia trabalhar só com essas três aqui. No caso, o que eu quero é linear. Mas uma coisa que geralmente pode acontecer é a necessidade de trabalhar com polinomial. Por quê? Porque nem sempre esses pontos que eu tenho aqui vão ser escritos por alguma dessas quatro equações aqui. Logaritmo, linear, exponencial ou de potência. Trabalhando com polinomial, eu posso aumentar a ordem dessa equação. Eu posso colocar até 6. Geralmente, tem uma teoria, sei lá, que eu já devo ter ouvido na vida, que normalmente uma equação ela pode ser descrita por uma equação polinomial de ordem 5, independentemente da equação. A maioria das equações pode ser descrita por equações de ordem 5. Essa ordem aqui, só para deixar mais claro, por exemplo, uma equação que é tipo x² mais x mais 2. É uma equação de ordem 2 porque o x está elevado ao quadrado, x maior. Mas se fosse uma ordem 3, teria um x elevado ao cubo, e assim por diante. Então, eu poderia trabalhar com polinomial, que descreveria assim, mas eu também posso trabalhar com linear, que no caso é o que eu quero para poder achar esse meu coeficiente angular. Selecionei polinomial, eu venho aqui, posso colocar a minha equação no gráfico. Então, aqui eu vou ter meu coeficiente angular, e eu também posso colocar meu valor de R, para ter uma noção se meus pontos estão fazendo sentido. Então, aqui eu tenho, aqui eu tenho essas informações. Então, vou colocar aqui para ficar mais visível. Então, eu achei meu coeficiente angular, só substituir aqui e eu poderia achar meu coeficiente convectivo, que é o que eu desde o começo. Mas vamos supor ainda que vocês não estão satisfeitos com a quantidade de dígitos aqui. Vamos supor que vocês querem mais. Aí como que faz isso? Só clica aqui, até que essa linha fica contínua. Por exemplo, vocês podem ver que a linha ficou contínua, então apareceu opções de rótulo aqui. Vem aqui também, no lugar de geral eu coloco o número, e aqui eu posso colocar o número de casas decimais. O máximo é 6, então vou colocar 6. Então agora tem 6 casas decimais. Então é o máximo que eu posso colocar. Então, é caso eu precise, sei lá, de mais dígitos da minha fórmula. É isso que eu faço. Bom, então agora vocês já viram então, como usar linhas de tendência e como, de certa forma, formatar um gráfico. Passando para a segunda parte do gráfico, vou explicar o que é isso aqui. Isso vai ficar como tarefa para vocês fazerem. Aqui eu tenho algumas propriedades do ar e elas vão variando de acordo com a temperatura. O que eu quero que vocês façam são gráficos em que essas propriedades estão variando com a temperatura. Aí eu quero que vocês coloquem títulos de eixos e títulos dos gráficos. E também criem uma linha de tendência. Às vezes a linear vai funcionar? Vai. Mas vocês vão precisar usar uma exponencial, que ela se adequa melhor. Às vezes vocês vão precisar uma logaritmo ou uma polinomial de terceira, quarta ordem. Então, só mostrar um exemplo para vocês. Venho, seleciono aqui esse meu intervalo. No caso aqui está do lado, então eu não preciso utilizar o CTRL, mas caso eles estivessem longe, usaria o CTRL. Novamente venho inserir. Gráfico de dispersão. Aqui está o meu gráfico. Então, colocar títulos de eixos. Nomear isso. E eu vou colocar uma linha de tendência aqui. Mais opções. E aqui eu vou vendo qual que fica melhor. Linear, realmente, obviamente não dá. Exponencial não ficou boa também. Logaritmo não ficou boa também. Polinomial posso mudar a ordem também. Mas, por exemplo, potência se ajeitou muito bem. Então eu posso escrever com potência. Então só venho para botar a equação no gráfico e também colocar o valor de R. Então, só fecho aqui. E aqui está a minha equação. Então agora eu tenho uma função que me descreve como varia a minha densidade do ar de acordo com a temperatura. Então, como tarefa, vocês só façam isso para umas outras duas propriedades, para realmente fixar. Bom, a gente terminou gráficos e agora a gente vai para links. O que seriam esses links? Você pode colocar links no seu documento. De onde podem vir esses links? Podem ser de outros documentos, pode ser de páginas da internet. Por algum motivo, você vai utilizar esses outros documentos na análise desse seu arquivo, ou vai utilizar uma página da internet para poder
na análise aqui também, e você quer colocar links para ir mais rápido. Então, para ficar mais visual, eu vou mostrar como que é. A gente vem aqui em Hyperlink. Então, tem página da web ou algum arquivo, um link para esse mesmo documento, posso criar um novo documento ou colocar um endereço de e-mail. Mas, por exemplo, vou colocar uma página da web. Não vou colocar um arquivo, então. Mas se fosse uma página da web, só vem aqui em páginas navegadas. Vou colocar como um anexo para essa imagem aqui. No OK. Então, quando eu clicar nesse link, vai me direcionar para aquela imagem. Então, só abrir com fotos. Só levando um pouquinho de tempo aqui. Apareceu a minha imagem. Então, vamos supor que eu poderia ainda ir abrindo pelo computador, mas se eu quisesse colocar um link aqui, abriria direto. Eu ainda posso utilizar esses hyperlinks, por exemplo, para viajar de um documento para o outro. Vamos supor, por exemplo, que eu tivesse que ficar olhando essa tabela e aqui tabela dinâmica ao mesmo tempo. Então, eu poderia colocar tipo um hyperlink. Na verdade, que eu estou na mesma célula, então só vou clicar em uma célula diferente. Para ir para a tabela dinâmica, por exemplo. Eu quero ir aqui para a tabela dinâmica na célula B2, que é onde começa a minha tabela. Então, só apago aqui A1, coloco B2 na planilha tabela dinâmica. Se dou um OK, apareceu meu hyperlink, só que quando eu clicar nele, vai direto para a minha tabela. Bom, então o link é uma coisa bem fácil de trabalhar. Uma coisa que eu posso trabalhar também são os vínculos. São vínculos com outros documentos. Principalmente do Excel, isso é bastante normal. Vocês viram, quando eu abri o arquivo, apareceu se eu criei alguma coisa com vínculos ou atualizar vínculos, uma coisa do tipo. Isso acontece porque eu posso criar informações desse documento que vão se basear em outros. Então aqui essa tabela é a mesma que a gente viu inicialmente no começo do curso, só que aqui os dados estão vazios. E vamos supor que aqui, por exemplo, essa empresa, no caso aqui, a contabilidade mandasse relatórios de trimestre por trimestre. Eu poderia, obviamente, só copiar e colar os valores, mas vamos supor que é normal a minha contabilidade fazer cálculos errados, aí elas precisam ficar atualizando os salários constantemente, assim. Em vez de eu ter que ficar sempre copiando e colando, eu posso utilizar vínculos. Aí como que eu faço isso? Só venho aqui em meus anexos, vou abrir essa minha planilha de salários, aí vocês já vão entender por quê. Então, aqui estão os meus salários daqueles meus membros no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Então, venho aqui em janeiro, dou em igual, vocês já vão entender depois por que esse igual, mas não precisa aprender isso no momento. Clico no igual, eu vou lá na minha outra tabela, aqui salários, no primeiro trimestre, clico em janeiro, nessa célula aqui de janeiro, no primeiro do Guilherme, e dou um Enter. Então, automaticamente o Excel ele vai olhar nesse documento, nessa aba e nessa célula qual é o valor e vai trazer para cá. Aí eu vou apagar esse cifrão, depois eu vou explicar para vocês por quê, quando a gente chegar em fórmulas, mas por enquanto só apaguem o cifrão. Deem um Enter para sair, cliquem na célula, vão nesse quadradinho verde, aparece esse sinalzinho de mais. Agora sim, clica no botão esquerdo e vem para baixo. Então preencheu com alguns valores. Agora, vai da mesma forma, vem nesse quadradinho verde, apareceu o sinalzinho de mais preto, clica com o botão esquerdo e arrasta até março. Depois vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui, esse arrastar, caso alguém não conheça ainda. Mas, basicamente, o que eu fiz aqui foi pegar os valores exatamente dessas outras células aqui do lado. Mas foi basicamente isso que eu fiz. Por exemplo, aqui é C3, aqui na planilha 01 salários, que é aquela de lá, na aba de primeiro trimestre, na célula D3, que é exatamente aqui. O arquivo 01 salários, aba primeiro trimestre, planilha primeiro trimestre, desculpem, e a célula D3 aqui em fevereiro. Então, eu só arrastei. Aí vamos pôr agora para fazer para o segundo trimestre. Mesma coisa, igual, vou lá no outro arquivo, vou na planilha segundo trimestre, clico na célula de abril, dou um Enter. Só venho aqui, clico nessa célula, vou aqui, apago o cifrão dos dois lados dessa letra, dou um Enter, clico na célula, aparece esse quadrado verde, aparece o sinal de mais preto, clico com o botão esquerdo, arrasto para baixo, depois arrasto para o lado. Então, o que eu estou fazendo aqui, vocês precisam entender mais, é que eu copiei os valores dessa célula. Eu necessariamente não copiei exatamente os valores. Eu fiz um caminho
para essas células. Então, quando eu estou clicando aqui nessa célula, por exemplo, ela está me dando o valor lá dessa outra planilha, aqui dessa planilha, dessa aba, desculpem, dessa planilha aqui, e dessa célula. Então, por exemplo, aqui está 4.594. Eu vou botar 4.000. Automaticamente, lá na minha outra tabela vai mudar para 4.000 também. Então, agora eu volto lá para ela. Vocês podem ver que já está 4.000. Então, é o caso que eu falei. Eu criei vínculos com outro documento. Então, mesmo, por exemplo, voltando para o exemplo que eu estava dando, mesmo que a contabilidade, depois de um tempo, fique alterando esses valores, meu documento que eu estou compilando tudo, ele também vai alterar sozinho, sem nenhum esforço. Então, é isso que eu trabalharia com links e vínculos. Vocês podem ver, caso vocês percebam, a gente pulou essas funções aqui, essas 6 funções aqui, mas isso é muito para quem trabalha com ações, assim, é válido para quem trabalha com ações, então é por isso que a gente não viu elas. Uma outra coisa também que eu esqueci de trazer, que aqui a gente tem várias opções de gráficos, mas eu trabalhei com dispersão porque é aquele que a gente mais trabalha. Mas caso vocês quisessem, por exemplo, trabalhar aqui com um gráfico de barras, eu seleciono essas, por exemplo, só para mostrar para vocês. Seleciono as 3 colunas, venho aqui em gráfico de barras, seleciono esse. Então aqui eu tenho as 3 colunas para tempo, para minha série 1, que é o meu produto, e aqui meu substrato. Bom, mas aqui é só para mostrar. Trabalhar com gráfico assim não tem segredo nenhum. A mesma coisa vai funcionar aqui no modo com a dispersão. Obviamente vai ter algumas coisinhas diferentes, mas a ideia é sempre a mesma. Aí para vocês verem todos os gráficos, vocês podem ir por aqui, indo flechinha por flechinha. Vocês podem clicar aqui no cantinho, que aqui nesse canto vão estar todas as propriedades que vocês precisam trabalhar. Por exemplo, nesse quadrado, todas as propriedades daqui, aqui são tipo atalhos, e aqui está tudo. Então, quando eu clico aqui, vão aparecer todas as coisas que tem ali. Isso vale também para esses aqui. Por exemplo, aqui em página inicial, tem algumas funções aqui, mas aqui estão todas as propriedades de fonte. Aqui são alguns atalhos. Então agora a gente viu os links. Mas basicamente os links é isso. Você pode criar vínculos, você pode direcionar para o seu documento, você pode direcionar para outros arquivos, você pode direcionar para um arquivo na internet, e você usa isso quando precisa acessar um outro arquivo e você não quer seguir o caminho usual. Por exemplo, se eu colocasse aqui para abrir direto o Google, normalmente, sei lá, se eu fosse fazer o Google de outra forma, eu teria que vir, clicar aqui, internet, teria que digitar a página inicial do Google para depois ir para o Google. Ou eu posso colocar simplesmente um hiperlink e vai me direcionar direto para essa página. Bom, mas links também são bem fáceis de trabalhar, não tem nenhum segredo. E agora a gente vai para texto. Aqui em texto, então, a gente pode trabalhar com 5 coisas. Só vem aqui, clica nessa flechinha. A primeira delas é caixa de texto. Vocês podem perceber que o meu cursor ele mudou. Então eu só vou determinar o tamanho da minha caixa de texto. Aqui eu só estico. Opa. Só vem aqui, eu estico, eu posso esticar ela, aumentar ela. Bom, a caixa de texto é auto-explicativa, eu só vou escrever como se fosse uma caixa normal. E eu posso escrever por cima das minhas células. Não tem nenhum segredo também. Eu posso inserir outras coisas que eu posso inserir. Cabeçalho e rodapé. No caso aqui, nesse formato como está de visualização, já tem meu cabeçalho. É só digitar aqui. E também meu rodapé já está lá também da mesma forma. Então, já está aqui nesse caso. Esse Word Art. O que são Word Arts? São formatações que o próprio Excel já fornece, mas por favor não usem elas, elas são muito feias. Mas só para mostrar então para vocês aqui. Essa aqui que é menos feia. Então eu vou digitar o texto e vai aparecer naquela formatação que já estava. Mas é ridiculamente feio, então não usem. Também posso inserir, aí já começa a fazer mais sentido, uma linha de assinatura. Bom, por exemplo, um nome aqui, signatário, a pessoa que vai assinar, General Toff, vou colocar no caso meus exemplos. Meu cargo então, diretor, vice-presidente. O meu e-mail aqui, para vocês mandarem qualquer coisa, caso vocês tenham alguma dúvida, então a gente pode marcar um horário. Dou um OK. Então aqui já aparece minha linha de assinatura. Aqui ela apareceu em outro lugar, mas é só arrastar, não tem dificuldade nenhuma. Então vou colocar lá no final dessa página. Então não tem segredo nenhum também a linha de assinatura. E um objeto. Tá, o que seria esse objeto? Eu posso colocar tipo
ou um arquivo de PDF, eu posso trazer tipo, uma apresentação do PowerPoint e editar de certa forma aqui, mas é bem ridículo também. Acho que eu não consigo pensar em nenhum exemplo que vocês podem utilizar alguma coisa do tipo. Então é só para vocês saberem que tem. Só para mostrar realmente que tem. No caso ali eu coloquei para aparecer, mas não era. Bom, mas basicamente o que a gente tem em texto é isso. A gente pode vir aqui só nessa flechinha e inserir alguma dessas 5 opções. Agora indo para símbolos, o que são esses símbolos? Para quem vai fazer relatórios de engenharia, é muito normal, por exemplo, a gente trabalhar com equações. Você tem que digitar alguma equação. Outro pode fazer pelo método mais difícil, sei lá, tentando digitar manualmente, ou copiando imagens na internet, ou você pode realmente digitar a sua equação de um modo mais fácil. Então a gente só vem aqui, clicar em equação, que tem várias coisas que aparecem. Por exemplo, eu vou colocar uma integral de menos 1 de 0 até 5 de x ao quadrado mais raiz de x. Aqui está as formas de potência. Não tem nem segredo mesmo, assim, é só vocês irem olhando, procurando. Tem x ao cubo aqui, mas tudo bem. Mais raiz de x. Raiz cúbica de x. Então aqui eu tenho uma integral, tipo, se eu fosse ter que digitar isso, seria, tipo, eu nem sei se é possível digitar isso diretamente, mas provavelmente você tem que pegar uma imagem na internet. Pela função que inserir a equação, tipo, é muito mais simples, não tem dificuldade nenhuma. Às vezes, como vocês já podem ver aqui em equação, também abri uma nova abinha, abri uma nova aba, e aqui tem alguns símbolos. Aqui não estão todos os símbolos, existem vários outros, aqui estão somente os mais usuais. Aí vocês podem inserir os símbolos, todos os outros estão aqui. Aqui tem uma quantidade enorme de símbolos. É só vocês escolherem um desses para colocar daí. Mas não tem dificuldade nenhuma também. É bem simples. Então aqui é só para mostrar para vocês, então, equações e os símbolos, onde que eles estão, pelo menos. Então vocês vão utilizar isso realmente mais em relatórios, documentos do Word, mas o Excel também fornece essa possibilidade. Então aqui acaba a nossa aba inserir. Passando agora para a próxima aba, que são fórmulas. Bom, gente, continuando o curso, então, a gente vai abrir agora o arquivo fórmulas. Bom, o que seria essa tabela, então? Aqui a gente tem os nomes de alguns membros da CONAC e salários durante 6 meses. Então a gente vai trabalhar essas 3 fórmulas nesse caso. Antes da gente começar, eu vou dar algumas informações iniciais que precisam ser bem conhecidas para poder se trabalhar fórmulas. A primeira delas é que, caso você queira trabalhar com alguma fórmula, a primeira coisa a se fazer é digitar o sinal de igual. Quando eu digito o sinal de igual, o Excel ele reconhece que o que eu estou tentando colocar naquela célula é uma fórmula, e não simplesmente um dado ou alguma informação. Eu quero colocar fórmulas. Se eu colocar um sinal de menos, isso também funciona, com um sinal de mais. Então, se eu vou digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, eu quero escrever a palavra soma. Ele não vai estar entendendo isso como uma palavra, ele vai estar entendendo soma como uma fórmula. Então, ele vai direcionar para a fórmula, que é a fórmula soma. Então, se eu digitei igual, ele para de reconhecer como palavras ou dados, como a gente tinha falado anteriormente. Ele começa a reconhecer como fórmulas. Então, aqui tem a soma. Caso eu queira escrever qualquer coisa dentro de uma fórmula, o que eu tenho que usar são aspas. No caso aqui, eu consegui escrever soma e é a palavra normal, não é uma fórmula. Aqui é só a palavra soma que eu escrevi. Aí, para ele não ter reconhecido como fórmula, se deve ao fato de eu ter colocado aspas. Mas, por exemplo, se eu tentar escrever soma sem aspas, vai aparecer esse quadrado aqui de fórmulas. Então, clico em soma. Bom, o que todas as fórmulas têm? Quando eu estar utilizando qualquer fórmula, ela vai me dar isso aqui. O que são essas coisas? Eu vou estar me referindo a elas como etapas. Então, são etapas que tem que ter na sua fórmula. Você vai seguindo uma por uma. Entre uma etapa e outra, tem esse ponto e vírgula. Então, para o Excel entender que você está mudando de etapa, você dá um ponto e vírgula. Por exemplo, coloquei 2, agora eu vou colocar ponto e vírgula, ele entendeu que eu mudei para a próxima etapa. Se eu digitar 3, dá um ponto e vírgula, agora ele vai entender que eu passei para a minha próxima etapa e assim por diante. Então, ponto e vírgula, o Excel entende que você está passando para a próxima etapa. Agora,
vendo um pouquinho mais as etapas. Para a fórmula funcionar, então eu tenho que ter essas etapas e na mesma ordem que elas vão sempre se apresentar na ordem que elas estão aqui. Mas só que para a fórmula funcionar, eu só preciso ter algumas etapas. Por exemplo, essas etapas que estão entre colchetes aqui, por exemplo, o número 2, ela não precisa existir necessariamente para a minha fórmula funcionar. E assim vai pela número 3 infinitamente. No caso, essa fórmula de soma, vocês podem ver que tem mais reticências, então, tipo, podem existir quantas etapas necessário. Mas, na verdade, eu só preciso de uma para a minha fórmula funcionar. Todas essas outras aqui estão entre colchetes, então elas são opcionais. Para eu dizer que minha fórmula acabou, por exemplo, eu digitei, vamos dizer que o número, que essa etapa 3 é a minha última etapa. Vocês podem ver que ela está em negrito, então quer dizer que eu estou na etapa 3. Vamos dizer que ela é a minha última etapa. Para minha fórmula acabar mesmo, eu tenho que fechar parênteses. Então, qualquer parênteses que eu abro numa fórmula, eu tenho que fechar ele. Então, fazendo a soma desses 3 valores, deu 8. Aqui eu digitei os valores, obviamente, mas eu não preciso fazer isso. Eu posso estar selecionando células. Então, fórmulas eu vou selecionar células, por exemplo. Aqui na fórmula ela aparece, por exemplo, C12, que é o caminho da célula. Coluna C, linha 12. Vou estar somando esse valor, mas o que aparece é tipo, a posição da célula que eu estou somando. Então, as fórmulas também são assim. A fórmula não tem nenhum segredo, ela é bem simples de utilizar, na verdade. Só que vocês vão aprender bastante na prática. O que é difícil é conseguir combinar elas para ter o objetivo desejado. Aqui a gente não vai estar trabalhando com essas aqui em cima, com essa parte aqui de cima, porque tem muita coisa, então eu só vou passar para vocês aquelas fórmulas que a gente mais utiliza, assim. Pelo menos foram essas que eu tive que utilizar até hoje, seja dentro da CONAC ou dentro do meu curso de alguma forma. Então, a gente vai ver essas 3 aqui. A primeira delas, então, é a soma, que a gente já estava vendo antes. Então, vou lá. Igual, soma. Aí eu posso ir selecionando célula por célula e vou dando ponto e vírgula. Na minha última, eu fecho parênteses. Fechei parênteses. Então, fez a soma de tanto que eu gastei no primeiro semestre com o Guilherme. Eu fiz entre parênteses. Agora, um outro modo que eu posso fazer isso. Digito igual, vou lá em soma, dou 2 cliques rápidos. Eu tenho que clicar nessa formulazinha aqui para funcionar. Aí eu posso arrastar em vez de indo uma por uma. Eu posso pegar um intervalo. Só fecho parênteses. Aqui, então, para vocês entenderem, vocês podem ver que tem C6, H6. E entre essas duas células tem 2 pontos. Então, quer dizer que tudo que está entre essas duas células eu vou pegar. Então, pegou tudo que tem entre C6 e H6. Pegou o D6, pegou o E6, o F6 e o G6. Então, 2 pontos ele quer dizer isso, que tudo que está entre essas duas células está contido nesse intervalo. Só para dar um exemplo disso aqui, eu não vou estar somando a linha em si, mas só para dar um exemplo desse intervalo que eu falei para vocês. Vou pegar aqui soma. Vamos supor que eu vou somar toda a minha tabela aqui. Vocês podem ver que foi C5H14. Então, apareceu 2 células. Só essa, C5 e H14, que é essa daqui. Então, tudo que está entre C5 e H14 eu peguei. Então, ele desce a linha até a linha do 14, que é do H14, e vai até a coluna do H. Então, ele pega todo esse intervalo, está na tabela, e aparece como se tivesse só 2 células. Então, 2 pontos quer dizer isso, que está pegando tudo entre 2 células. Bom, mas só para poder explicar para vocês essa parte do intervalo de arrastar. Então, aqui eu fui fazendo utilizando ponto e vírgula. Aqui eu selecionei o intervalo. No caso da soma, eu ainda posso fazer, por exemplo, igual, e selecionando a célula e dando um sinal de mais, indo célula por célula assim. No caso, você não está digitando a função soma, mas se o seu teclado tiver o sinal de mais, você também pode fazer isso. E no digitando célula por célula é útil em que casos? Em casos em que você precisa pegar intervalos, só que existem, por exemplo, linhas no meio que você não pode selecionar. Então, você vai pegando células, ou vai colocando ponto e vírgula, no caso você esteja utilizando a fórmula soma, ou só vai utilizando o sinal de mais. Então, aqui tem 3 jeitos de eu ter feito a fórmula soma. Então, uma coisa, lá, se vocês lembrarem, lá que a gente viu lá na parte de links, é que eu arrastei. O que é esse arrastei? Então, vou digitar de novo aqui a fórmula soma, igual a gente fez aqui nessa célula aqui. Só clico aqui na fórmula e venho, clico na primeira célula, botão esquerdo continua apertado e arrasto até o final, fecho parênteses. Então, só para vocês entenderem o que seria aquele arrastar que a gente tinha visto antes. O arrastar. O Excel ele me permite arrastar, então,
Então, só para mostrar para vocês, ficar mais visual, eu vou arrastar aqui. Eu venho aqui nessa célula, vou no quadradinho verde, aparece esse sinal de mais preto aqui. Vou para o lado uma vez e eu vou uma vez para baixo. Então, vou explicar agora para vocês o que está acontecendo. Então, aqui vocês podem ver que é C8, H8. Aqui na célula do lado, tá D8 e 8. Então, o que o Excel faz? Opa. Se eu arrasto uma coluna para o lado, ele vai mudar o valor das minhas células uma coluna para o lado. Por exemplo, aqui era C8, H8. Arrastei uma coluna para o lado, as minhas células também foram uma coluna para o lado. Foi do D8 pro I8. Peraí, deixa eu ver se é I8 mesmo. Foi pro I8. Então, arrastou, no caso, uma coluna para o lado as minhas células. No caso aqui, é C8H8 e aqui foi C9H9. Então, eu arrastei minha fórmula uma linha para baixo, arrastou os valores da minha célula uma linha para baixo. Então, foi isso que a gente fez lá naquela parte de links. A gente arrastou. Quando a gente arrastou, vai pegando os valores de baixo. E quando a gente arrasta para o lado, pega os valores do lado. No caso aqui, faz sentido a gente arrastar para baixo. Por exemplo, eu estou somando os valores desse intervalo. Quando eu arrasto minha fórmula uma linha para baixo, as células desse intervalo vão mudar uma linha para baixo. Então, vai somar justamente o intervalo de baixo, que é o que eu quero. Então, eu não preciso digitando uma célula uma por uma. Eu só digito a primeira e vou arrastando. Esse sinalzinho aqui de exclamação está aparecendo por quê? Porque essas fórmulas segunda e a quarta são iguais. Aí ele vai dizer que o erro aqui é que essa fórmula daqui é diferente das fórmulas que estão ao redor. Mas ela tá igual, não. Ela só tá para dizer que a fórmula está diferente. Mas o resultado é exatamente esse. Aqui não faz sentido eu arrastar para o lado, porque eu vou estar somando a média e vou começar a somar em fevereiro e vou somar até a média. Então, aqui essa parte que eu arrastei para o lado não faz sentido, porque eu deixei de somar janeiro e comecei a somar a média. Então, nesse caso, não faz sentido arrastar para o lado. Então, agora a gente já viu a função soma. Agora, vendo a função média. O que seria a média? Média, bem, o explicativo é a média. Então, só digita igual, começa a digitar média, apareceu aqui, tem que colocar o acento, senão não aparece. Novamente, só tem que selecionar um número ou um intervalo. Caso eu for somando de número em número, eu coloco ponto e vírgula. Para ficar mais rápido, então, vou pegar um intervalo. Fecho parênteses, para dizer que a minha fórmula acabou, já na primeira etapa. Dou um enter e já saí da fórmula. Venho no quadradinho verde e arrasto para baixo, porque novamente eu vou estar fazendo a média de uma linha para baixo sempre. Então, média é a função autoexplicativa, e a gente faz igual como se fosse soma. É a função C. C, sei lá, já dá meio intuitivo, você vai aplicar alguma condição. Então, vamos dizer que o nosso salário mínimo é de R$4.000. Vou botar R$4.000. Vamos botar 5, na verdade. Então, o nosso salário mínimo é de R$5.000. Então, para ficar mais fácil de ver a fórmula, eu vou começar aqui a digitar C. Então, a função C, ela tem 3 etapas. Um teste lógico, que é obrigatório. Aí um valor verdadeiro e um valor ser falso. Então, eu vou criar um teste lógico. Aí, se esse teste lógico for atendido, ele vai me dar um valor. Se ele for atendido. Se ele não for atendido, ele vai me dar um outro valor. Então, por exemplo, eu quero saber se essa média do salário está atingindo o salário mínimo, que é de R$5.000. Então, eu vou selecionar a célula. Se esse valor for maior que 5.000, está aqui 5.000, acabei minha etapa. Esse é o meu teste lógico. Uma coisa que tem que ter no meu teste lógico. Então, eu quero passar para a minha próxima etapa se o valor for verdadeiro. Então, como a gente tinha visto antes, ponto e vírgula. Passei para a minha próxima etapa. O valor se verdadeiro, sei lá, vou colocar sim. Acabei a minha etapa. Quero ir para a próxima. Ponto e vírgula. Valor se falso. Dei o ponto, não foi ponto e vírgula. Valor se falso. Não. Feche parênteses. No caso aqui, como eu estou escrevendo palavras, é melhor deixar entre aspas, para não dar nenhum erro. Vocês entenderam porque eu estou colocando aspas aqui, né? Porque são palavras e não fórmula. Então, se eu dou um enter. Então, foi maior que 5.000? Não. Então, a fórmula viu que não era maior que 5.000, ela colocou não, porque foi isso que eu mandei ela fazer. Então, novamente, só arrasto para baixo. Então, as únicas pessoas que estão ganhando mais que 5.000 são a Mariane, a Gabriele e o Bruno. Então, a fórmula C ela faz isso. Você vai colocar testes lógicos, você precisa colocar
caso você queira, que era opcional. Vocês podem ver que era opcional aqui quando a gente está clicando na fórmula. Que está entre colchetes, então essas duas coisas são opcionais. Então eu vou colocar, caso eu queira, um valor ser verdadeiro e um valor ser falso. Mas basicamente é isso na sua fórmula C. Ela é bem simples também. Sei lá, um caso que vocês, sei lá, voltando aqui então, um caso que vocês poderiam utilizar a fórmula C é de acordo com as médias de uma pessoa. Se ela, ela poderiam dizer se ela é aprovada ou se ela está reprovada. Mas é só para talvez trazer um exemplo que é mais comum na vida de vocês. Partindo agora para outras fórmulas, a gente vai ver soma C, continuum e conte C. Então, o que são cada uma dessas fórmulas? Aqui a gente tem uma tabela também, com 2 semestres. São os membros de 2 semestres da CONAC. É aquela tabela inicial que a gente tinha visto lá antes. Aqui os meses são tão diferentes, mas os valores são iguais. Então, a gente tem o nome dos membros de 2 semestres, os respectivos semestres, obviamente, os cargos, salários aleatórios aqui e um total desse primeiro trimestre. Vamos supor agora que eu quero somar quanto que foi gasto com presidentes nessas duas gestões no primeiro trimestre. Porque eu tenho a gestão 2010.2 e a gestão 2011.1. Então eu quero saber quanto que eu gastei. Eu posso também somar aqui, eu posso utilizar a fórmula soma C. Então, como é que eu faço? Igual, aí começo a digitar a fórmula soma C, 2 cliques rápidos. Então aqui estão as etapas da minha fórmula. Tem intervalo. O que seria esse intervalo? É um intervalo onde está um critério que eu vou estabelecer. Por exemplo, o que eu quero somar? São os salários dos presidentes. Então, o meu critério vai ser presidente. Onde que é para a minha fórmula procurar esse critério? Ela vai procurar aqui, porque é aqui que estão os cargos. Então, esse vai ser o meu intervalo. Terminei essa etapa, dou um ponto e vírgula. Passei para a minha próxima etapa, que é critério. Qual é o meu critério? É o presidente. Então, vou digitar presidente. Presidente. Agora, intervalo de soma. Isso é opcional, mas não faz sentido a gente querer saber quanto somar e não dizer o que tem que somar, né? Então, esse intervalo de soma é o que a pessoa deve somar caso o critério seja satisfeito. Então, é o total aqui do primeiro trimestre. Então, venho e seleciono todo o intervalo aqui. É que eu não estou falando mais, mas eu sempre estou indo com o botão esquerdo e estou arrastando, tá, gente? Então, acabei minha última etapa. Então, agora só fecho com parênteses. Dou um Enter. Bom, então, eu gastei com presidentes nessas duas gestões no primeiro trimestre R$ 28.874. E assim eu vou fazendo para os demais. É bem simples. No caso aqui, presidente era fácil, só tinha 2, porque são duas gestões. Então eu podia somar essas duas células. Mas caso, sei lá, eu tivesse, sei lá, vários semestres com vários presidentes, tipo, indo atrás um por um, leva muito tempo. Então eu só posso colocar a fórmula aqui que me adianta muito tempo. Agora vou fazer do assessor administrativo. A mesma coisa. Igual, soma C, intervalo. O intervalo vai ser o mesmo, porque é aqui que estão os cargos. É aqui que eu vou procurar o meu critério. Só selecionando tudo aqui, então. Acabei essa etapa, dou um ponto e vírgula, vou para a etapa de critérios. Qual é o meu critério? É assessor administrativo. Só que em vez de eu escrever assessor administrativo entre aspas, eu vou selecionar essa célula que está aqui em cima. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Terminei essa minha etapa. E agora eu vou pegar o intervalo de soma, que é exatamente o mesmo também. Dou um Enter. Então, eu gastei R$ 129.183 com assessores administrativos nessas duas gestões no primeiro trimestre. Bom, por que eu selecionei essa célula aqui, ali na parte do critério, em vez de digitar assessor administrativo? Então, por que eu fiz isso? Bom, vocês já viram que a gente pode arrastar as coisas. A única coisa que sempre vai mudar nessa fórmula, como vocês já puderam ver entre essa e essa, foi o critério. A única coisa que mudou foi o critério. O intervalo ficou o mesmo, o intervalo de soma ficou o mesmo. Então, sempre vai mudar o critério. Então, eu posso arrastar minha fórmula. Porque se eu selecionei essa célula, que virou meu critério, o próximo critério que eu utilizaria nessa fórmula seria essa célula, seria o assessor de GP. Então, quando eu arrastar essa fórmula aqui, o D5 vai virar S5. Então, vai mudar o meu critério e eu não vou precisar digitar minha fórmula tudo de uma vez. Eu só posso pegar aqui e arrastar para todas essas daqui. Porém, eu quero que o meu intervalo aqui onde tem os cargos, e o intervalo soma, continuem os mesmos. Como que eu faço isso? Eu coloco os cifrões, que foi aquilo que a gente apagou lá na primeira parte do vídeo, lá quando a gente estava trabalhando os links. Eu colocando os cifrões dos dois lados de cada letra,
eu vou fixar essas células, ou seja, eu posso arrastar o quanto eu quiser que a célula que está na fórmula vai permanecer a mesma. Então, quando eu for arrastar ali para o lado, a única coisa que vai mudar aqui nessa fórmula é o D5, que vai virar E5. O resto tudo vai continuar igual, porque eu coloquei cifrão dos dois lados de cada letra. Então, só mostrando para vocês, dou um Enter aqui para sair de dentro da fórmula, e agora eu posso arrastar. Então, como eu falei para vocês, a única coisa que mudou aqui nessa fórmula foi que de D5 virou E5. Tudo isso aqui estava com cifrão, então ficou fixo, e mesmo que eu arrastei, não ia mudar esses intervalos. Para explicar melhor, assim, qual a lógica da fórmula soma C. Eu dei um intervalo, eu dei intervalos, dei critérios e dei intervalo de soma. Então, o que a minha fórmula está fazendo? Ela vai pegar esse meu intervalo de critérios. Ela vai olhar. Critério aqui, o primeiro, nesse caso, o critério era presidente. Ela vai olhar nesse intervalo, o critério foi satisfeito. Então, eu vou lá no intervalo de soma, que corresponde à mesma linha, e vou guardar ele em nenhum lugar. Depois disso, ela já tinha somado esse valor, então ela passa para a próxima linha. Vice-presidente. Bom, não satisfaz o critério, então ela nem soma. Passa para a próxima linha. Diretor administrativo. Não satisfez o critério, então nem soma. E vai indo assim por diante. Então a fórmula ela tem essa lógica. Ela vai indo linha por linha. No caso, essas linhas aqui, então ela vai somar o valor da linha correspondente. Ela olha no intervalo se o critério é satisfeito, se sim, ela soma. Então, essa é a lógica da fórmula. Assim, é bem simples, não tem segredo nenhum. Agora a gente vai utilizar a Conte-C. Conte-C é bem comum o pessoal de GP utilizar para fazer o controle dos horários. Então, vocês podem ver isso, como que faz isso, depois olhando a fórmula de controle de horários da CONAC. Então, como que eu começo a fórmula? Começo do mesmo jeito que eu começo as outras. Digito o sinal de igual e vou lá, dou 2 cliques rápidos em cima da fórmula. Essa fórmula é idêntica à outra. A única coisa que ela não tem é um intervalo de soma. Então, ela sabe me contar quantas vezes aparece aquele critério. O intervalo aqui é o mesmo. É a mesma coisa, é um intervalo onde ela vai estar procurando um critério. E o meu critério aqui, eu vou colocar presidente. Então, o que a fórmula está fazendo? Ela vai olhar aqui e vai contar quantos presidentes tem. É isso que a fórmula está fazendo. Então, no caso, tem 2 gestões, eu vou ter 2 presidentes. Deu 2, então o meu resultado está de acordo com o esperado. Novamente aqui, eu espero que vocês tenham tido essa lógica, eu vou poder arrastar minha fórmula. A única coisa que eu vou precisar fazer é fixar o intervalo de critérios, porque meu intervalo vai ser sempre o mesmo. Então a única coisa que eu quero que arraste é esse C9, que vire D9, E9 e assim por diante. Então eu só venho aqui, vou no quadradinho verde, virou o sinal preto demais, só pego e arrasto. E levei minha fórmula aqui para os outros. Então é a mesma lógica que a gente utilizou aqui no Soma C, então eu nem vou explicar de novo. Tá, o Continua é uma fórmula um pouquinho mais simples, ela é bem básica mesmo, não tem nenhum segredo. O que ela faz? Ela vai contar quantos números aparecem no intervalo que você dá. Tipo, ela vai olhar célula por célula e vai dizer, esse é o número, então ela conta 1. É um número, então não conta. Tem mais um número, então conta 2. É exatamente isso que ela faz, só isso. Então para ficar mais visual para vocês aqui, vou começar a digitar a fórmula. Digitei errado. Continuo, seleciono. E aqui, como vocês podem ver, eu seleciono um valor. Eu passei indo célula por célula, aí eu vou utilizando ponto e vírgula, eu seleciono todo o meu intervalo. Então aqui eu vou selecionar toda a minha tabela. Selecionei toda a minha tabela, já posso fechar parênteses. Dou um Enter. Então, tem 376 valores na minha tabela. Então, o que a fórmula fez? Ela foi olhando célula por célula. Não é valor, não é número, não é número, não é número, é número, aí vai somando quantos números tem. Se vocês quiserem verificar, são essas 4 colunas multiplicadas pelo número de linhas. Essa coluna aqui ela não conta como número, porque aqui tem um ponto. Aí, ponto é divisão decimal para o sistema inglês. No caso, como aqui o Excel é em português, o ponto é para diferenciar a unidade de milhar. Aí, nesse caso, não faria ter sentido uma unidade de milhar, porque só tem um algarismo aqui depois. Por isso que aqui não conta como número. Bom, aqui nesse caso não adianta eu arrastar, porque eu não estou colocando nenhuma condição, só estou colocando números. Independente se a pessoa é presidente, se a pessoa é assessor administrativo, só está contando quantos números tem nessa minha tabela no intervalo que eu dei. Então, por isso que eu não preciso arrastar aqui nesse caso. Agora que a gente finalizou essa planilha aqui, a gente vai para a próxima. Então, a gente abre aqui Fórmulas 3. E é exatamente a planilha que a gente começou o curso. Mas como vocês perceberam, eu tinha colocado aqui valores aleatórios para as pessoas, sejam de cores, cidades ou de salários.
Então, como é que eu fiz isso sem ter muito trabalho? Porque são mais de 500 nomes. Então, como que eu coloquei esses valores para cada um deles? E é isso que eu vou ensinar para vocês, que pode ter alguma serventia para vocês no futuro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar esse aqui. Então, para apagar, eu venho aqui no azul, essa primeira linha de cor aqui, aperto o Ctrl, Shift, seta para direita, seta para baixo e Delete. Então, apaguei tudo. Então, a gente vai começar a trabalhar duas fórmulas aqui. Basicamente, são duas fórmulas para poder fazer tudo isso, utilizando essa lista aqui que já está pronta. Para o caso dos salários, é bem fácil. Eu vou começar digitando igual, aí vou digitar aleatório. Então aqui eu tenho duas opções. Essa primeira que ela dá valores entre 0 e 1, e aleatório entre, eu vou dar um valor mínimo e um máximo. E ela vai ficar sorteando valores, entre esses pisos, digamos, entre esses limites. Então inferior, lá eu coloquei 1000, se eu não estou enganado. Superior, eu coloquei 10.000. Fecho parênteses, então Enter. Então aqui tem um valor totalmente aleatório. Eu só vou expandir para o resto da minha planilha. Então eu vou até a linha de baixo. Levo para essas duas colunas aqui, que é abril e maio. Tem valores aleatórios. Agora eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Por quê? Porque sempre eu estou mudando alguma coisa, é comum de acontecer dos valores ficarem se alterando. Por exemplo, se vocês se lembrarem que era 7.000 alguma coisa, agora já está 2.000. Então eu vou colar valores para fórmula parar de ficar alterando. Aqui já mudou de novo, então sempre que eu estou trabalhando com a fórmula que está aleatório, se eu dou um Enter em cima dela, normalmente o valor muda. Então é por isso que é bom colar os valores para não ficar alterando. Agora, como que eu vou fazer aqui para cor e cidade? Bom, a ideia é a mesma para as duas, então eu vou fazer só uma e depois vocês fazem a próxima. Eu vou primeiro colocar a fórmula aqui e depois eu vou explicar ela. Então é igual, índice, seleciono aqui com 2 cliques, venho aqui, seleciono essa matriz aqui com essas palavras, com essas cores, dou ponto e vírgula, aí eu digito aleatório entre 1, ponto e vírgula, 14, fecho um parênteses, fecho outro parênteses. Bom, essa é a minha fórmula para aparecer a cor. Então, agora eu vou explicar para vocês, passo a passo, o que é a fórmula que eu fiz. Ela está aqui em cima. Bom, o que faz a fórmula índice, primeiro de tudo? Ela vai pegar uma matriz, no caso essa matriz de cores que eu tenho aqui, e vai dar valores para ela, valores numéricos. No caso, por exemplo, ela pegou a coluna aqui foi a matriz que eu comecei a selecionar. Então, ela deu para cá 1, 2, 3, 4, 5, e ela deu esses valores numéricos para ela. Se eu, por exemplo, fosse uma matriz assim, aí ela ia fazer aquela numeração de matriz. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, e assim por diante. No caso aqui, como só tem uma coluna, ela foi numerando 1, 2, 3, 4, 5, até 14 aqui, que é o último. Então, essa é a fórmula índice. Então, como que a minha fórmula trabalhou aqui? Vocês podem ver que a fórmula índice ela tem duas etapas. A gente trabalhou duas etapas. A matriz e o número de linha. O número de linha, então, em vez de a gente colocar um valor fixo, a gente colocou a função aleatório. Então, ela vai ficar sorteando um valor aleatório entre 1 e 14. Então, é isso que ela vai fazer. Vai sortear um valor aleatório entre 1 e 14. Então, essa fórmula índice, ela vai olhar o número que está sorteado aqui e vai olhar na matriz dela que valor corresponde. Numericamente, o que é isso? Então, por exemplo, vamos supor que a função aleatório índice sorteou 7. Então, a função índice ela vai olhar aqui nessa matriz dela qual valor está na coluna 7. É o cinza. Então, ela vai olhar, no 7, aqui nessa matriz dela, é o cinza. Então, ela vai passar o cinza para cá. Então, ela converte esse valor 7, que havia sido sorteado aqui, nessa cor. Então, é bem simples, não tem nenhum segredo. Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz antes, só arrasto até o final da tabela. Dou um Ctrl... Opa! Tá, por que deu erro aqui que não deu certo? Quando eu vou arrastar, vai ficar mudando essa matriz. Então eu tenho que congelar ela também, como eu tinha feito antes. Eu vou colocar... Opa! Vou colocar o cifrão dos dois lados de cada letra, para não ficar mudando a minha matriz. Quando for arrastar. Por isso que deu 0 ali, porque a matriz foi mudando. Só dou um Enter agora de novo, certinho. E agora eu posso arrastar que vai dar certo o valor.
Então eu dou Ctrl C, dou um Ctrl V e coloco como valor para parar de ficar alterando. Bom, mas basicamente é isso que minha fórmula ela faz. Eu vou trabalhar isso como se fosse uma matriz, aí isso me dá valores numéricos. Aí a função aleatória vai sortear um valor e a função índice vai pegar aquele valor sorteado e vai olhar na matriz dela e ver que célula aquilo corresponde. Aí, por exemplo, se corresponde a célula branco, ela coloca o branco aqui. Caso aqui cidade, só vou fazer o primeiro exemplo, mas vocês depois podem arrastar e fazer para os demais. Índice, minha matriz. Agora o número de linha, que é aquilo que eu quero que fique sendo sorteado o tempo todo. Coloco a função aleatório entre. Limite inferior 1, sempre 1 para começar do 1. Aí o superior, aqui essa matriz começa sempre do 1 e ela tem 18 linhas, então o máximo vai ser 18. Ponto e vírgula para passar para a próxima etapa aqui que é superior, aí digito 18, fecha parênteses, vou ter fechando a minha fórmula do aleatório, eu preciso de mais um parênteses para fechar minha fórmula do índice. Por isso que eu coloco 2 parênteses no final. Aí faz o sorteio. Bom, espero que vocês não tenham entendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, venham falar comigo, que isso é bem importante. Bom, um outro exemplo ainda que vocês podem utilizar, vocês têm que fazer tipo um sorteio para pessoas assim. Aí o Excel tem algumas coisas para fazer tipo sorteio sem fazer com que os números não se repitam, porque aqui vocês podem ver que eles vão se repetindo aqui. O preto já repetiu logo no começo. Então, como que eu faço para fazer um sorteio sem números repetidos? Vou explicar isso, mas só daqui a pouco. Então, fiquem ligados aqui como se faz um sorteio, depois a gente vai ver como faz para sortear números sem serem repetição. Só que a gente precisa ver outras funções ainda.